George Orwell nasceu em Motihari, norte da Índia, em 1903. Filho de uma funcionária da administração britânica do comércio de ópio, estudou em colégios tradicionais da Inglaterra. Na década de 1920, foi agente da polícia colonial da Birmânia. Nas décadas seguintes, publicou diversos romances, ensaios e textos jornalísticos. É considerado um dos escritores mais importantes do século XX e morreu em Londres em 1950. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a nossa resenha vai ser sobre este clássico de George Orwell, A Revolução dos Bichos. Esse livrinho aqui, pessoal, é um livro muito importante para que a gente possa compreender algumas questões que, no tempo em que nós vivemos, elas são cruciais para que a gente possa colocar a nossa mente no lugar de sanidade, colocar a nossa mente apartada dessa polarização, dessas coisas que estão acontecendo no ambiente político e que a gente possa se situar e olhar de fora as coisas, sabe? Conseguir perceber algumas artimanhas, conseguir perceber alguns discursos, conseguir perceber algumas atitudes das pessoas, principalmente no que se refere à política, para que a gente possa ter os nossos olhos abertos. Esse livrinho aqui, ele é uma sátira de George Orwell a governos totalitários em geral. Claro que na época que ele foi escrito, foi no auge da Revolução Russa, mais precisamente quando Stalin estava no poder. Então você vai ver muitos paralelos aqui na história com a Revolução Russa, com Stalin, com o governo enfim, com a ditadura que ele comandou. E é um livro fundamental para que a gente possa compreender o pensamento totalitário e principalmente para que a gente possa não cair nessas armadilhas. Uma das coisas mais interessantes e é importante falar é que George Orwell, ele era socialista. Não sei se você sabia disso, é porque muitas pessoas que falam desse autor, por ele criticar, as ditaduras totalitárias socialistas, comunistas, são as pessoas do espectro mais à direita, E eles não sabem que George Orwell era de esquerda. Inclusive, alguns até começam a querer rejeitar a obra dele, única e exclusivamente porque descobrem que ele era esquerdista. Mas independente do espectro político dele, o que ele escreveu não deixa de ser verdade. O que ele escreveu não deixa de ser uma grande crítica a governos totalitários. E isso, enfim, seja ele de esquerda, de direita, de centro, a importância desse livro continua a mesma. Inclusive, ele foi um dos primeiros autores ou escritores ou críticos reconhecidos a prever o colapso da União Soviética, Ele dizia o seguinte, que ou o regime russo se democratiza, ou seja, ou ele vira uma democracia, ou ele vai ruir, ou ele vai acabar. E ele foi um dos poucos a reconhecer isso na época, até porque na época existia um grande hype, na questão do socialismo, não que a União Soviética conseguiu aquilo que Marx planejou, aquilo que Marx desenvolveu, nas suas teorias. Então todo mundo tinha muito que uma idolatria do comunismo e da União Soviética. Porém, todos nós sabemos o que aconteceu depois. Esse livro ele é um clássico que foi escrito em 1943, porém, somente em 1945 que ele conseguiu realmente ser publicado. Por quê? Porque existiam muitas recusas de algumas editoras por conta do conteúdo desse livro, Quando você pega e lê aqui a história, você percebe muito bem quem são os personagens. Esse livro ele foi rejeitado por isso, porque naquela época meio que existia uma aceitação da mídia no que diz respeito à Revolução Russa, Claro que existia ali seus dissidentes, as pessoas que teciam críticas sobre o governo, mas existiam aqueles que apoiavam, aqueles que estavam na mídia e queriam que aquele governo perpetuasse. Então, eles meio que rejeitavam livros que falassem de forma um pouco mais crítica ou que abrisse os olhos da população a respeito do governo. Esse livro ele vai falar de alguns bichos, que estavam cansados com a opressão do fazendeiro numa granja chamada Granja do Solar. E esses bichos têm a impressionante ideia de fazer uma revolução contra esse fazendeiro. E aí acaba expulsando o fazendeiro e agora eles têm os direitos e o poder na mão do povo, na mão dos bichos, e os bichos podem agora
fazer o que bem entenderem, fazer as coisas para o bem dos bichos, fazer em nome dos bichos e para os bichos. Enfim, agora os bichos que estão no controle. Só que quem liderou essa revolução, quem foram os cabeças dessa revolução, que direcionaram os bichos no caminho da revolução, foram os animais ali considerados mais inteligentes, que no caso eram os porcos. E agora você entende um pouco por que eles meio que rejeitaram esse livro em muitas editoras, porque você sabia que era uma crítica ao governo e os animais inteligentes que estavam liderando a revolução eram os porcos. Então, meio que você parava para entender ali qual era a crítica do George Orwell, né? E é importante que um pouco antes da revolução, na verdade, o estopim da revolução foi um porco que era um pouco mais velho, que ele tinha algumas ideias, e ele chama ali os bichos para fazer o seu discurso, para apresentar suas ideias, e ele apresenta suas ideias, ele abre os olhos dos bichos que estavam sendo oprimidos, que eles eram escravizados, que eles precisavam lutar pelos seus direitos. E esse porco, que, né, o desenvolvedor das teorias, ele acaba falecendo, né? E aí depois são os bichos posteriores a esse porco que vão fazer a revolução. Meio que com um paralelo, né, que aconteceu na história. Não sei se você conseguiu pegar a referência de alguém que criou a teoria e de outros que aplicaram, né? Algo meio parecido com a história que a gente já conhece. E esse livro ele vai trazer à nossa mente, aos nossos olhos, quão danoso essas ilusões de totalitarismo, né? Essas ilusões de governos que dizem que vão resolver o problema da humanidade, e o que é totalmente mentiroso, porque problema nenhum da humanidade vai ser resolvido se você perde a sua liberdade, ou seja, se você perde os seus direitos, a sua voz, o seu lugar de poder questionar, de poder se manifestar. Se você perde isso, você não vai conseguir resolver nada. Nada vai ser resolvido. Então, isso é uma grande ilusão que muitas pessoas ainda carregam até nos dias de hoje, quanto a governos. Não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. Ditaduras, governos totalitários não são a resolução para os problemas da humanidade. A gente precisa ter isso em mente. E o motivo para isso é bem simples, é uma coisa assim bem sutil, que pouca gente para pensar. O poder corrompe. E tem até uma frase de um grande homem, que eu vou colocar aqui, que eu não lembro o nome dele, que ele falou o seguinte: o poder corrompe. Agora, o poder absoluto, ele corrompe absolutamente. Ou seja, se você pode ser corrompido pelo poder, imagine o poder absoluto de governar um país inteiro. Você acha que isso não vai corromper o homem? Então, isso é uma ilusão. É uma ilusão você deixar os poderes todos de um país, do exército, da polícia, nas mãos de um único homem. Um único homem que vai tomar todas as decisões de um país. É claro que isso vai dar problema. Claro que isso vai levar para um lugar muito perigoso. Uma das coisas mais interessantes também que o Orwell consegue construir muito bem são os personagens, né? Você consegue ali identificar exatamente na sociedade o que cada personagem representa, né? Cada personagem ali é representado por uma espécie de animal, né? E aí você consegue saber, os cavalos são mais ou menos esse pessoal aqui. As ovelhas são esse outro tipo de pessoas aqui. E aí você vê, né, como que ele consegue construir isso de uma forma muito inteligente, muito legal, que faz com que o leitor consiga interpretar muito bem o que ele está querendo dizer. E essa retratação que ele fez desses personagens, cara, envelheceu muito bem. Parece que ele está falando dos dias de hoje. Parece que ele está falando literalmente das eleições de 2018 e muito provavelmente das eleições agora de 2022, que nós vamos ter em outubro. E aí dentre os personagens você vai ver aqueles que são céticos com a revolução, os que aderem e se entregam, né, dão a vida pela revolução, fazem de tudo, se esforçam, aqueles que são influenciáveis, né, que só repetem as coisas que os outros dizem, né? Se o cara fala que beber veneno é bom, a pessoa vai tomar o veneno, porque é influenciável, enfim. Ou porque não tem a capacidade intelectual para entender que o mal que está por trás daquela mente perversa que está te oferecendo veneno ali para você tomar, né? E é interessante que o livro tem aquele discurso, né, de que a revolução é para o bem de todos, né? Claro, na sátira, né? A revolução é para o bem de todos e os porcos vão liderar porque eles são os mais espertos.
E aí é claro que é os porcos que vão designar a função de cada bicho, o que eles vão fazer, qual é o trabalho que eles vão realizar, que inclusive começou a ser muito mais pesado do que era antes. A repartição dos alimentos, isso daí os porcos que fazem também. Claro que alguns porcos são mais alguns bichos são mais beneficiados do que outros, né? Existem regras, mas enfim, as regras não são assim tão cumpridas quanto deveriam ser, não pelos bichos que são oprimidos, mas por aqueles que estão liderando. Enfim, você começa a perceber muitas coisas que são muito parecidas com a realidade. E isso, é claro, leva a um grande colapso e no final você percebe que uma coisa que deveria ser para resolver os problemas criam outros problemas ainda piores. Por quê? Porque os caminhos de totalitarismo nunca levarão para boas resoluções. Sempre haverão problemas e principalmente para a sociedade. E aí, no final, a gente já sabe, né? Aquilo que deveria ser uma igualdade, né, como foi pregada, né? Não, vamos ter aqui algo igualitário para todas as pessoas, acaba sendo muito, mas muito desigual. E aí, no fim, aquilo que deveria ser um antídoto se torna o mal. Aquilo que deveria ser a cura se torna a doença. Mas bem, esse é um panorama geral do livro. O livro, assim, não tenho o que falar dele, a gente fica um pouco enérgico, né, por conta desse assunto, porque é um assunto bem complicado, né, de se falar, mas o livro não deixa nada a desejar. Ele vai ser assim, uma experiência muito boa para quem gosta de ler, para quem gosta de ver uma história legal, uma história bacana. O livro é de leitura simples, mas é um livro que não te desaponta. É um livro que você vai ler, que você vai entender qual é o objetivo do autor e que você vai se entreter ao mesmo tempo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse livro é fantástico. Se você quiser comprar esse livro, o link vai estar na descrição do vídeo. Se você comprar pelo link, você me ajuda. E você não vai pagar nada além por isso, mas você vai estar ajudando aqui o meu canal. Vai me ajudar a continuar fazendo esse trabalho aqui na internet, beleza? Se gostou, compartilha esse conteúdo aí com seus amigos, nos grupos, compartilha com quem você acha que tem que ouvir a mensagem desse livro e considere também comprar o livro para presentear alguém. Eu acho que vai ser assim muito bom para a pessoa, muito bom para que ela possa abrir os olhos para esses perigos aí que a gente vai enfrentar e, enfim, não só nesse ano, mas também em vários momentos na nossa vida. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal. Comenta aí também o que você achou desse livro, se você já leu, qual é a sua leitura sobre esse livro, o que você acha, como que você interpreta o que o George Orwell escreveu nesse livro. Diz aí que eu quero saber. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.